Nosso tema de hoje, tema principal, até que ele venha, e o subtema que estaremos refletindo na palavra de Deus nessa manhã, é que até que ele venha, nós, como igreja, vamos nos unir, como ele, o nosso Senhor, nos ordenou. Até que ele venha, vamos nos unir, como ele ordenou. E o nosso texto-chave se encontra em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos 15 a 24. Convido a igreja que coloque-se em pé para fazermos a leitura da palavra de Deus, e após a leitura vamos fazer uma breve oração. Efésios capítulo 4, versículos 15 a 24. Efésios capítulo 4, versículos 15 a 24. Todos encontraram? Amém? Amém. Se tiver alguém na misericórdia, aí nós esperamos. Então vamos ler. O propósito é que... Desculpe, irmãos, versículo 15. Antes, Efésios 4, 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém? Vamos orar. Santo Deus, bendito Pai, nós agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração pela oportunidade que o Senhor nos concede, onde mais uma vez podemos respirar, podemos ter um dia de vida onde o nosso objetivo deva ser principalmente glorificar ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos. E mesmo sendo homens pecadores, pessoas cheias de defeito e de falhas, o Senhor ainda estende a sua misericórdia sobre nós, por isso nós agradecemos ao Senhor e o louvamos, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por esse momento de estarmos reunidos como a Tua igreja, como o corpo de Cristo, e que tudo que nós ouvimos, tudo que nós estamos aprendendo, que venhamos, ó Deus, exercitar fora destas quatro paredes, quando estivermos saindo desta igreja, quando estivermos encarando esse mundo aí fora, onde ainda existem pessoas que estão longe do Senhor, que estão em trevas, como um dia nós estivemos também. Não podemos se esquecer, ó Deus, de que nós não merecíamos a sua misericórdia, mas o Senhor nos amou primeiro e apresentou essa misericórdia através do plano de salvação em Cristo Jesus. E assim como nós fomos alcançados, ainda existem vidas aí fora que precisam, sejam os nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, pessoas que nos cercam,
Ó Deus, que o Senhor venha nos conduzir e nos usar, conforme o Teu querer, sempre guiados pelo Seu Santo Espírito. É assim que nós te pedimos, ó Pai, e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Poder sentar, amados? Falando sobre unidade, sobre união, e entendendo que essa é uma ordenança de Cristo, não é um pedido, não é fazermos quando der, é aquilo que o Senhor nos ordenou, que vivamos como uma igreja, como um corpo separado, membros de um só corpo, onde Cristo é o cabeça. E mesmo sendo composto, a igreja do Senhor é composta por várias pessoas diferentes. Aqui mesmo na nossa igreja, na IBBV, nós temos pessoas de várias culturas, de várias regiões, de dentro do país, do Brasil e até de fora do Brasil. Eu mesmo sou de uma região um pouquinho mais distante daqui, Só de voo são 6 horas. Para os irmãos terem uma ideia. Mas, mesmo sendo pessoas com costumes, culturas e até tradições um pouco diferentes, em Cristo Jesus, nós aprendemos em Sua palavra que somos um só corpo. Amém? Somos membros de um só corpo. E a nossa vida em união com Deus e com os outros cristãos é uma grande bênção. Temos que pensar assim, deveremos pensar sempre assim. É uma grande bênção, uma dádiva do Senhor. Como pode, Deus nos reunir pessoas distintas, de tantas naturalidades e até nacionalidades, conseguimos ter mesmo entendimento, mesma visão, mesmo objetivo, mesmo propósito. E somente através de Deus isso é possível, guiados pelo Santo Espírito do Senhor. Então, ser cristão é buscar essa unidade, é compartilhar o amor de Deus com o próximo. E podemos perceber que quando vivemos em união, os propósitos e objetivos que temos como igreja poderão ser alcançados mais rapidamente. E principalmente, Deus é glorificado em tudo que nós fizermos. Esse é o propósito principal. Porém, a Bíblia, ela está cheia de exemplos a respeito da importância da união, da comum união, que podemos entender o significado da comunhão. É uma comum união. E podemos encontrar no livro de Gênesis um exemplo muito interessante, que mesmo trazendo para nós uma visão de algo que uma comunidade, um povo, estava tendo um propósito de fazer algo que não estava sendo agradável aos olhos do Senhor, mas o que diferenciava aquele povo era exatamente a sua unidade. Quando eles falavam a mesma língua e tinham um mesmo propósito. Estamos falando do povo, da comunidade que tinha o objetivo de criar a Torre de Babel. Quantos aqui conhecem a história da Torre de Babel? Quem conhece a Bíblia conhece a história, Acho que só quem ainda não teve o contato com a palavra de Deus. Mas algo curioso, enquanto eu estava, através do Espírito de Deus, recebendo essa mensagem e preparando-a, pesquisei sobre a Torre de Babel. Você sabia que para o mundo secular isso é um mito? Quando você pesquisa na internet, faz uma pesquisa lá na fonte, para o mundo isso foi um mito. Isso não aconteceu. O mito, que nós entendemos por mito, foi uma história inventada. Não é algo concreto. Vocês sabiam disso? Alguém sabia disso? Poucas pessoas, nem eu sabia. Fiquei sabendo agora esses dias. Que para o mundo isso é um mito, ou uma lenda. Mas existem alguns pesquisadores que recentemente conseguiram,
Nós, com a palavra de Deus, já sabemos disso há milhares de anos. Mas agora que a arqueologia, a ciência, né, os estudiosos da atualidade estão caindo em si, que de fato isso é uma realidade. Isso aconteceu. Mesmo que para alguns existe uma contradição, mas a palavra do Senhor, na palavra de Deus não existe contradição. E é algo bem simples, ou o homem crê ou não crê. É simples assim. E nós que recebemos a Cristo, recebemos o Espírito de Deus, nós cremos que a palavra do Senhor é real, é verdadeira, é fiel, amém? Nós cremos, esse é o mínimo. Temos que crer. E é Ele que nos dá essa capacidade. Mas o que nós aprendemos com essa história sobre a Torre de Babel? Abra sua Bíblia para o livro de Gênesis, capítulo 11. Logo no início, depois que a raça humana foi quase que na sua totalidade extinta com o dilúvio, e apenas se salvaram aí, apenas salvou uma família composta por Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas noras, e aí deu continuidade à raça humana. Mas logo depois, podemos entender aqui qual é o aprendizado dessa passagem bíblica, qual lição podemos tirar, e o que isso tem a ver com a unidade, em vivermos unidos como Cristo nos ensinou, até que Ele venha, que precisamos, devemos exercitar esse ensino. Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 6, nos diz assim, irmãos: Disse o Senhor a Moisés, eu acho que eu estou precisando urgentemente de óculos. O PowerPoint nos ajudou, né? Quando ele estava enfraquecendo, a gente já estava percebendo, né, que as fontes estavam diminuindo. Agora não tem desculpa, né, que nós estamos com um data show novo, glória a Deus por isso. Melhorou bastante aí a nossa visão dos nossos slides. Mas ainda preciso de óculos. Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 6, nos diz assim: No mundo todo havia apenas, o que diz aí? Uma língua, né? No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, olha aí, do Oriente, hein? Ouvimos essa palavra hoje. Saindo do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade, uma torre forte que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Esse era o objetivo, o propósito daquele povo, daquela nação. Eles queriam se tornar pessoas famosas, reconhecidas, né? E para isso queriam fazer um feito, algo fora do normal, né? Então, no versículo 5, o Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os homens estavam construindo. Versículo 6 é o nosso versículo principal aqui. E disse o Senhor: Eles são um só povo, falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir. O próprio Senhor disse aqui, reconhecendo que quando um povo ele fala uma só língua e todos têm um mesmo propósito, nada poderá impedir os seus propósitos serem alcançados. Então no versículo 6, a parte B, repetindo, diz: Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Versículo 7: Venham, descansamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Versículo 9: Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra.
Então, qual é a lição que podemos tirar desta pequena passagem, que talvez até muitos de nós já tenhamos lido e relido, tivemos algumas mensagens falando a respeito, mas o que eu achei interessante, que diz no versículo 6, é que eles são um só povo, e falam uma só língua. Então, esse foi o propósito, foi a razão pela qual aquele povo estava conseguindo alcançar o seu objetivo. Eles falavam uma só língua, eles tinham o mesmo objetivo e todos trabalhando juntos. Então essa é a lição que podemos tirar deste povo. Descartando aquilo que não é edificante, porque o propósito deles era algo totalmente fora do normal, era contraditório à vontade do Senhor, né? Um povo que o propósito deles era se tornarem conhecidos, ou seja, ganhar a glória para si. Mas, tirando aqui uma lição que aprendemos para nós como igreja, esse é o propósito dessa mensagem que o Senhor traz para nós, através do seu Santo Espírito, na palavra dele, é que quando nós, como igreja, falamos uma só língua, temos um único propósito, um objetivo em comum, o Senhor nos abençoa e vamos conseguir alcançar esse objetivo. Amém, irmãos? E o nosso principal propósito, nosso principal objetivo, hoje inclusive na escola dominical, foi falado sobre esse propósito, o chamado que nós como igreja temos, é de obedecer à ordenança de Cristo, o ID. Então, falando sobre unidade, sobre união, é o que nós aprendemos aqui, nesse trecho de Gênesis capítulo 11, que esse propósito, ele estava sendo alcançado, porque essa comunidade, esse povo, falava uma só língua. Não tinha confusão, não tinha um descontentamento, porque todos tinham um propósito. E aí nós entendemos o seguinte, irmãos, que onde que, mesmo sendo objetivo e propósito sem sentido e até contraditório à vontade de Deus, quando todos estavam falando a mesma língua, seguindo o mesmo propósito, poderiam alcançar os seus objetivos e realizar esses feitos. Então nós como igreja, que temos o conhecimento da palavra de Deus, que já sabemos o que é para nós fazermos e como fazermos, será que estamos, de fato, falando a mesma língua? Nós como igreja, estamos compreendendo qual o propósito, qual o objetivo, o que de fato nós fazemos e que, da maneira que estamos fazendo, se está sendo agradável ao Senhor. Então isso é algo para nós pensarmos, para nós refletirmos como igreja, primeiramente como indivíduos, né? Como cada um sendo membro desse corpo, e depois pensando nesse coletivo. Então, até que Cristo volte, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que deu a vida por mim e por você, aquele que derramou o seu sangue precioso naquela cruz do Calvário, é Ele que estamos esperando voltar, amém, irmãos? É esse Cristo, Jesus. Então, até que Ele volte, até que Ele venha, precisamos, primeiramente, praticar verdadeiramente a união e o amor fraternal. Olha o que diz em Salmos, capítulo 133, e é um capítulo bem conhecido pela igreja, uma leitura que nós já conhecemos, e alguns, acredito eu, que até de cor. Mas o que diz a palavra do Senhor a respeito desse tema, de buscarmos manter essa união como Ele ordenou, e praticamos, e devemos praticar essa verdade, é porque isso é bom. Ó como é bom, diz aí no Salmo 133, versículo 1, né? Ó como é bom e agradável quando os irmãos da igreja do Senhor, os irmãos que estão espalhados em todos os 4 cantos dessa terra, os irmãos aqui da Igreja Batista Bíblica do Boa Vista, como é bom e agradável quando nós, os irmãos em Cristo Jesus, convivemos em união. Como isso é bom, como isso é agradável aos olhos do Senhor, como isso satisfaz o coração de Deus. É o que nós entendemos aqui nessa passagem. No versículo 2 em diante, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça
que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então nós cremos, irmãos, quando nós, igreja, exercitamos verdadeiramente essa união, essa unidade, a bênção do Senhor se estende sobre nós, amém? A bênção do Senhor se estende sobre a sua igreja. A bênção do Senhor se estende sobre o seu povo. Por isso que nós temos que exercitar de fato, verdadeiramente, falarmos juntos uma só língua. E quando nós entendemos a importância de estarmos em união, o nosso corpo muda. Buscar a unidade requer esforço. O que quer dizer isso? Eu tenho que ter a sensatez, eu tenho que ter o bom senso de entender que, como igreja, eu sou apenas uma parte desse corpo, eu sou um membro. Então, como membro, eu tenho que ter também a humildade de saber ouvir as ideias, as opiniões, os aconselhamentos, para que nós, como igreja, venhamos alcançar e venhamos encontrar soluções para os desafios que nós temos no nosso dia a dia. Seja nós, como professores de escola dominical, sejamos nós como apenas membros do corpo de Cristo, se ainda não temos nenhuma atividade, nenhum cargo, mas tem tanta coisa que nós podemos ajudar, né, pastor? Existem tantas funções que nós podemos auxiliar. Às vezes tem pessoas que têm mais de 3 atividades na igreja, porque não tem outros que possam cobrir essas faltas. Mas temos aí ministérios de ensino, temos os professores de escola dominical, temos nossos grupos, nosso ministério de louvor, que tem sido uma bênção, e oramos ao Senhor, continue capacitando, guiando e, acima de tudo, conduzindo cada um desses ministérios através do seu Santo Espírito. Amém, igreja? E então, entendemos que, como é precioso criarmos um ambiente agradável, onde principalmente Jesus, o nosso Salvador, Jesus Cristo, é o centro. É essencial para a comunhão entre os irmãos. A união entre os irmãos deve ser fundamentada no amor fraternal. Sem amor, sem renúncia, não há como vivermos em união. Então, muitas vezes, ou nem sempre, aquilo que eu opinar, aquilo que eu sugerir, vai ser a melhor solução, vai ser a melhor forma, vai ter o melhor resultado. Então, eu tenho que ter o bom senso de aceitar que nem sempre a minha opinião vai ser a melhor opinião. E orarmos juntos ao Senhor para entendermos o que Ele quer que façamos e como façamos, como devemos fazer, como precisamos fazer da maneira que agrade ao seu coração. O amor a Deus é o que nos mantém unidos. Sem esse amor, seria impossível convivermos em união. Porque somos pessoas diferentes, viemos de culturas, de costumes diferentes. Mas em Cristo Jesus, nós entendemos e aprendemos a viver em união. Porque isso agrada ao coração do Senhor. E é o amor de Deus que nos une e nos mantém unidos. É esse amor que, em Deus, nós aprendemos a respeitar um ao outro, a exortar quando preciso, aceitar a exortação quando vem da parte do nosso pastor, da nossa irmã Anita, dos nossos irmãos. Muitas vezes até uma criança poderá ser usada por Deus para nos corrigir, para nos exortar. Deus pode usar, e tem usado muitas vezes até os nossos filhos, para nos orientarem, para nos darem alerta. Então, para isso precisamos, de fato, compreender a importância de que o amor de Deus tem que ser o centro de nossas vidas. E assim vamos entender como praticar verdadeiramente a união e o amor fraternal. A segunda característica de uma igreja unida, de como nós podemos viver em união até que Ele volte, que o nosso Salvador volte, como Ele ordenou, é crescer juntos. Precisamos crescer, buscar esse crescimento juntos. E o crescimento que aqui nos referimos
se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Nos diz assim, irmãos: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, e aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Cada oportunidade que nós podemos estar aqui juntos, servindo ao Senhor, cada oportunidade que Deus nos concede de termos momentos de comunhão, cada oportunidade que o Senhor nos concede de fazermos algo em sua obra, de compreendermos e também podermos fazer parte desse chamado e cooperarmos para esse objetivo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é Cristo, o cabeça. Aprendemos que em um corpo, todos os membros crescem juntos. Você já viu um pé crescer mais rápido que outro? Uma mão, um dedo? Se isso acontece, está fora do normal, né? Aí é uma anomalia, que é o que a ciência diz. Mas, no geral, um corpo ele cresce junto. Todos os seus membros crescem juntos. Se um dedo ficar separado do resto do corpo, não pode continuar a crescer. Quando alguém perde um dos membros do seu corpo, aquele membro, ele morre. Ele não cresce mais, ele perde vida, porque ele deixou o contato com o restante do corpo, não corre mais sangue em suas veias, né? Nas suas artérias, e aí com isso ele perde vida. Da mesma forma, todos precisamos estar unidos a Jesus Cristo, que é o cabeça, para termos vida. Amém? Amém. Unidos, todos juntos, um só corpo, todos os membros, onde Cristo é o cabeça, e é dele que vem a nossa vida. E nessa vida com Jesus, também precisamos uns dos outros. Precisamos de todos os membros. Todos são importantes. Não somente quem canta, ou quem toca, ou quem prega, quem dirige, quem dá aula. Não. Todos nós fazemos parte de um corpo. Todos têm o seu chamado, todos têm a sua vocação, mas todos são importantes. Assim como no nosso corpo, todos os membros que nós temos, composto pelos nossos dedos, nossos pés, nossos braços, são importantes para nós. Para Deus, na sua igreja, o seu corpo, o corpo de Cristo, todos são importantes em sua obra e nessa caminhada até que Ele volte, até que Ele venha. Então, nós aprendemos, irmãos, que precisamos exercitar essa unidade. Se temos algo para ser tratado, algo para ser esclarecido, nós temos que resolver. Nós temos que sentar, temos que conversar, temos que dialogar. Porque quanto mais o tempo passa, mais o ferimento ele inflama, se você não tratar, não é verdade? Quando você se machuca, não sei quantos aqui gostam de esportes radicais, né? Como patins, como skate, como ciclismo. Eu tenho experiência de andar de bicicleta, né? Não era ciclista, mas andei um bom tempo de bicicleta na minha cidade. Ainda tem algumas marcas, né? Que não, quando eu olho para elas eu lembro onde foi que eu consegui essas medalhas na pele. Então, quando nós nos machucamos, nos ferimos, se não tratarmos aquele ferimento, o que acontece? Ele infecciona, ele inflama e pode gerar um problema muito maior. Da mesma maneira, nós como corpo de Cristo temos que tratar o que precisa ser tratado, porque isso agrada o coração de Deus, isso é agradável aos olhos do Senhor, porque Ele disse em sua palavra, em Salmo 133, que nós já decoramos: ó quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. E se existe algo que está nos atrapalhando a termos essa união,
precisa ser tratado. Precisa ser resolvido, sempre na direção do Espírito do Senhor, e assim nós vamos estar crescendo juntos. Amém, irmãos? A terceira e última, terceira característica e última delas, é que nós temos, para vivermos em união, obrigado, filho, precisamos fazer parte do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 12, nos fala que o corpo de Cristo é uma unidade. Somos o corpo do Cristo Redentor. Fazemos parte de uma unidade quando tomamos consciência do corpo de Cristo e entendemos que cada parte desse corpo é necessária para o seu pleno funcionamento. E todos são de extrema importância e cada um tem a sua função no reino dos céus. Nós hoje, na escola dominical, quando nossa professora, a irmã Valquíria, estava falando a respeito do nosso, digamos que, privilégio de sermos embaixadores de Cristo, e ser embaixador, nós aprendemos que é um representante. Um embaixador, ele representa uma nação. E nós, como embaixadores de Cristo, representamos a nação dos céus. Amém? O reino de Deus. E para que venhamos exercitar esse chamado, precisamos da ajuda do Senhor, pelo seu Santo Espírito, e auxiliarmos uns aos outros nas suas dificuldades. Quantas vezes nossos irmãos estão passando por momentos difíceis, momentos de dor, muitas vezes até, como a irmã Valquíria até comentou, a respeito de um testemunho de uma colega de trabalho, foi uma colega temporária, né, irmã, que ela entrou no dia e no outro já tinha ido, e Deus mostrou à irmã Valquíria qual era o objetivo, que Deus mostrou que aquela jovem precisava estar ali, porque a Valquíria tinha algo para falar a ela. Porque a Valquíria se importou com aquela alma. E quando aquela moça disse que estava dando um tempo de servir a Deus, porque ela era membro de uma determinada denominação, e depois, por algumas situações, algumas circunstâncias, ela saiu da igreja, saiu da membrazia, saiu da comunhão daquela igreja, e ficou sem congregar em nenhuma igreja, e decidiu com seu esposo que estaria dando um tempo. Mas será que não é perigoso nós darmos um tempo de Deus? Porque quando eu decido que eu vou dar um tempo do meu trabalho, vou dar um tempo nos estudos, já estudei demais, agora eu vou dar um tempo, né? Já trabalhei demais, eu vou dar um tempo agora no trabalho, né? Vou dar uma descansada. Quem é autônomo pode até fazer isso, né? Empresário principalmente. Mas dar um tempo de Deus, eu fiquei pensando quando a irmã comentou sobre isso. Será que isso não é perigoso? Será que não existe perigo nisso? Porque quando você deixa de congregar, quando você sai do corpo, da unidade, você se desconecta do corpo onde Cristo é o cabeça, é o que nós aprendemos em Efésios. E se eu deixo de participar, deixo de ser membro desse corpo, eu simplesmente estou dizendo que eu não quero mais fazer parte do corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. E aí vem o perigo. Por isso que, irmãos, seja você membro da IBBV, seja você membro de outra igreja, lembre-se que você está congregando por causa de Cristo. Você não deve, nós não podemos estar na igreja por causa do nosso pastor, por causa da esposa do pastor, porque o irmão canta bem. O irmão que eu me refiro é o irmão Gustavo, né? Outros irmãos, não estou me referindo ao irmão Sérgio, não. Vão perceber que o irmão Sérgio não canta muito bem, não. Mas não é pelo irmão que está cantando, ou tocando, ou pregando, ou dirigindo, não, irmãos. Porque essas pessoas são falhas. Nós somos falhos. É por causa de Cristo, porque foi Cristo que derramou seu sangue por nós, amém?
Foi Ele que derramou seu sangue, foi Ele que entregou a sua vida por nós. E não foi ninguém que tirou a vida de Cristo, Ele mesmo a entregou, por mim e por você. Então, temos que orar uns pelos outros. Temos que compartilhar, se temos dificuldades, se estamos passando por dificuldades, temos que orar ao Senhor: Senhor, me mostra a quem eu devo abrir-me para conversar, né? Para estar ali me fortalecendo, porque nós somos humanos, nós passamos por dificuldades, passamos por lutas. Quem sabe você, durante esses dias, tem tido dificuldade até de orar, você não consegue orar mais. A Bíblia agora virou apenas um objeto de uso aos domingos para você. Porque eu já passei por isso também, irmãos. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, sempre coloca alguém para nos ajudar. Só precisamos estar atentos aos sinais que Deus nos concede e como Ele se importa conosco. Através de uma mensagem, através de uma palavra de um irmão, através de um louvor, de adoração ao Senhor. Deus usa várias maneiras para falar, e principalmente através de sua palavra. A palavra de Deus, é Ele falando conosco. Então, para nós mantermos a unidade desse corpo, o corpo de Cristo, aprendemos, irmãos, que até que Ele venha, vamos sim nos unir, como Ele ordenou, praticando a verdadeira união e o amor fraternal, crescendo juntos para a glória de Deus e fazendo verdadeiramente parte do corpo de Cristo, onde entendemos que cada um é importante e que precisamos manter essa unidade, porque somos uma família, somos o corpo de Cristo, um corpo bem ajustado, é o que diz a sua palavra. Somos o corpo e assim bem ajustados, nós estaremos glorificando a Deus através de nossas vidas, através da nossa unidade no Senhor. Amém?